Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. 2024 está acabando. Provavelmente esse vídeo aqui vai ser, se não for o último, vai ser o penúltimo vídeo de maquiagem que eu vou postar esse ano pra vocês. Porém, gente, o vídeo de hoje, essa maquiagem de hoje vai ser um pouco diferente das que eu costumo fazer pra vocês, os tutoriais que eu costumo fazer pra vocês durante o ano, né? O que eu prometi o ano passado, gente, inclusive eu quero pedir mil desculpas pra vocês, eu tinha prometido fazer um novo curso de maquiagem, porque pra quem é novo aqui no canal, eu tenho vários cursos de maquiagem, só vocês procurarem pelas playlists que tem aqui no meu canal, que eu fiz, desde que eu comecei, eu fiz vários cursos de maquiagens gratuitos aqui pra vocês, sabe? E prometi fazer um novo em 2024, porém, olha, gente, eu nem vou contar todas as desculpas que eu poderia dar por não ter feito isso, por não ter cumprido essa promessa esse ano, sabe? Quem me acompanhou o meu dia a dia nas redes sociais vai entender. Porém, gente, eu não queria fechar esse ano sem cumprir pelo menos essa promessa parcialmente. Então eu decidi agora, num dos últimos, se não o último, penúltimo vídeo de maquiagem que eu vou fazer aqui, fazer meio que um aulão de maquiagem, considerando, gente, que isso não anula nada do que eu ensinei pra vocês lá atrás, tá? Os cursos de maquiagens anteriores ainda são válidos, então vocês podem continuar assistindo eles e reter pra vocês o que é bom e tirar fora aquilo que a gente não usa mais, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Tanto que esse vídeo vai ficar um pouco longo, gente, eu acredito que ele vai ter cerca de 1 hora, a não ser que eu perceba que ele ficou muito longo, aí talvez eu divida ele em duas partes, mas eu farei o possível pra isso não acontecer, porque eu não quero fazer vídeo correndo, não quero explicar devagar e tal, o que eu for falar pra vocês. Então talvez no máximo, se eu perceber que ele fique muito... Se eu perceber que passou de 1 hora e eu não cheguei na metade, eu vou falar pra vocês que vai ter a parte 2, só que eu vou postar um dia ou pelo menos um vídeo seguido do outro. Pulo um dia e posto a segunda parte depois, tá? Então, pra eu poder pelo menos cumprir parcialmente a minha promessa, eu vou gravar esse vídeo aqui de maquiagem, dando um tremendo aulão aqui pra vocês de tudo que mudou, ou quase tudo que tem mudado dos últimos cursos que eu ministrei pra vocês, para o que está em alta, o que está se usando de maquiagem hoje em dia, tá? Então por isso que eu vim exatamente de cara limpa aqui, porque a gente vai começar zero. Pra quem não sabe nada de maquiagem, esse vídeo é totalmente pra você. E pra quem sabe tudo de maquiagem, pega as dicas também pro tipo de pele, tipo de produto, o que mudou e etc, etc, tá bom? Então vamos lá, gente, começar comigo do zero. Então vamos lá, gente, eu realmente comecei aqui a minha maquiagem do zero, eu vim de cara limpa. Geralmente eu pelo menos corrijo aqui a minha sobrancelha e passo um balmezinho aqui na boca, sabe? Mas hoje nem isso eu fiz, eu sentei aqui pra realmente começar do zero. A única coisa que foi feita aqui nesse rosto foi lavar, porque eu sempre ensinei pra vocês que, desde o começo do canal, gente, embora hoje em dia o skincare esteja muito em alta, eu sempre ensinei pra vocês, desde 9 anos atrás, vai completar 10 agora em 2025, que o cuidado com a pele é essencial pra maquiagem poder ficar bonita e durar mais tempo. E não só pra maquiagem, pra sua pele também, né, gente? Então, lavar o rosto com sabonete específico, isso é imprescindível. E quais são os passos rapidamente? Lavar, tonificar, hidratar. A única parte que eu fiz foi lavar, porque não tinha como lavar aqui em vídeo. E agora eu vou tonificar usando esse tônico aqui da Vizela, que é um produto nacional. Vou tentar fazer mescla, gente. O que der pra usar nacional eu uso. O que não der eu vou usar o importado. Você adapta aí pro seu nacional. E aí por diante, tá? Eu gosto muito desse tônico da Vizela, embora ele não tenha, assim, tipo, ele tem niacinamida. Niacinamida eu gosto, tá? Pra quem não sabe, niacinamida, ele é um ativo que ajuda a reduzir manchinhas na pele. Então, se você tem manchinhas, ele vai te ajudar com isso. Eu gosto muito da niacinamida, eu gosto muito do peptídeo. E apesar dele não ter outros tipos de ácido, ele tem basicamente só a niacinamida, porque existem outros tipos de tônicos que eu posso falar pra vocês as diferenças em outros vídeos, que tem outros tipos de tratamento. Porém, gente, o tratamento do tônico é um plus, porque a função mesmo do tônico é simplesmente retirar resto de impureza. Foi por isso que eu escolhi
este tônico para aplicar hoje, porque se você lavou o rosto e porventura ficou um resto de impureza aqui, ele vai tirar. Tanto que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês estão vendo essa sujeirinha aqui? Não é que eu não tomo banho direito não, gente, mas é poluição. Existe poluição em todo lugar do mundo. Poluição, oleosidade, etc e tal. Ainda fica um restinho de resíduo aqui na pele. Então o que eu gosto desse tônico da Vizela é que ele retira essas impurezas, e a função principal do tônico, depois que você lava, é devolver para a pele o pH natural, porque quando você lava a pele ela tem um equilíbrio, né? Uma capacidade de se auto-hidratar. Então se você não sabe o que é pH é a capacidade que a nossa pele tem de se auto-hidratar. Então quando você lava, você usa um sabonete mais potente e tal, consequentemente você abre os poros, você esfolia e tal, e a pele vai ter que fazer aquele esforço para voltar ali ao normal, entendeu? E se você não fizer isso, principalmente se você tiver uma pele oleosa, pode acontecer aquele efeito rebote, de você tirou todos os resíduos, todas as impurezas da pele, não devolveu o pH, ela tem que se esforçar demais para poder se auto-hidratar e acontecer dela produzir oleosidade demais, tá certo? Então quando você aplica o tônico, você está devolvendo para a pele a hidratação, tá dando essa ajudinha para ela, para devolver a hidratação dela. E aí alguns tônicos tem um plus, né, tem um tratamento, tem um ácido aqui, tem um esfoliante ali, tem uma niacinamida a colar, né, que é o caso desse tônico aqui da Vizela, que é o Oil Control da Vizela, e ainda retira restos de impurezas, tá? Isso aqui é um passo imprescindível para maquiagem. Feito isso, gente, aí a gente vai pra parte da hidratação, dos tratamentos e etc e tal. Que eu também não vou entrar fundo nesse assunto, porque quando eu tiver condições de dar um curso mais longo pra vocês, eu explico cada passinho, cada tratamento, embora eu não seja dermatologista, gente. Alguns anos atrás, eu tive interesse, acabou não concretizando esse interesse, né, mas eu tive interesse há uns 8 anos atrás, 7 por aí, de abrir um salão de beleza estética aqui nos Estados Unidos. Só que para você abrir esse tipo de negócio aqui, você precisa estudar e fazer um curso específico. Então, nesse curso a gente aprende bastante coisa, sabe? Então, apesar de eu não ser dermatologista, nem quero tomar esse crédito, pelo amor de Deus, porque eu também preciso de um dermatologista. Tem alguns assuntos que a gente acaba entendendo um pouco mais, tá? Além de também eu ser muito estudiosa. Então, em um curso que eu puder fazer mais longo para vocês, eu posso falar sobre cada benefício dos produtos para vocês. Nesse vídeo, como a gente tá fazendo um resumão, um aulão, eu vou falar para vocês apenas da hidratação. Quais os ativos que você quer colocar na sua pele, fica por sua conta. A única coisa que eu vou resumir é que você sempre tem que começar pelo mais fino e terminar com o mais grosso, tá? Como, por exemplo, o gelzinho, aqueles aquas assim. Eu ia mostrar o da Vizela, mas já terminei com o da Vizela. Mas eu vou mostrar esse Wishful aqui esse aqui é máscara? Não, é um balme. Esse hidratante em gel, sabe? Esses que é em gelzinho, eles são os mais fininhos que tem. Depois vem os sérums, que são mais fininhos ainda. Depois vem os hidratantes. E você finaliza com um protetor solar. No caso do vídeo de hoje, eu vou direto pra finalização. Eu já mostrei esse produto aqui, acho que foi no último vídeo de domingo que eu postei pra vocês, que é o protetor solar da Glow Recipe, tá? Que é o que eu estou atualmente usando no rosto, que ele é um protetor solar fator 50. Só que por que eu vou direto pra ele, gente? Porque eu vou ter que aplicar um protetor de qualquer jeito, só que ele também já tem o niacinamida, que é o mesmo ativo que tem nesse tônico aqui que eu usei, tá? Que ele ajuda a reduzir as manchinhas do rosto. E ele também tem hidratação. Então aqui já está o meu tratamento. Hoje eu só vou usar o niacinamida, a hidratação que eu tenho que fazer depois e com o protetor solar junto. Então a gente economiza um pouco de tempo fazendo isso, usa menos camadas de produto e ainda assim consegue fazer um tratamento completo. E aí, gente, eu vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal aqui pra vocês. Que mesmo que você não use nenhum ativo, o que eu acho que você tem que usar sim, tá? Pelo menos um e tal, mas se você não usar nenhum, não fique sem o protetor solar, porque os ativos, eles vão te ajudar na hidratação, eles vão dar uma estimulada na produção na produção de colágeno e tal. Porém, gente, o envelhecimento, o cuidado mesmo com a pele, ele é a proteção, é você proteger, porque o sol é o maior responsável pelo nosso envelhecimento precoce. Gente, eu vou falar que eu tenho pele madura, tá? Porque eu já sou 40 a mais. Se eu falar que eu não tenho pele madura, vai ter um monte de gente aqui me xingando.
Porém, eu tenho uma pele madura boa, porque existem peles maduras, existem pessoas de 30 anos, de 25 anos que já tem linhas de expressão visíveis, sabe? Bem visíveis, que a gente já pode considerar uma pele madura. No meu caso, eu sou uma pele madura, mas com poucas linhas. Tenho linhas, mas eu tenho poucas, tá? Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui antes do protetor, eu tentei evitar de aplicar protetor aqui na área dos olhos, porque eu lembrei na hora que eu estava aplicando, gente, é a hidratação na parte dos olhos, tá? Essa parte é importantíssima e você não pode pular de jeito nenhum. Eu vou aplicando e vou explicando, tá? Pegar uma miniaturazinha de um creme para a área dos olhos, que também tem niacinamida, tá? Os olhos, eu já falei e repito nos outros cursos, é a parte mais fina. Essa pele aqui, ó, é a pele mais fina que a gente tem da nossa pele. Tanto que ela é a que produz linhas primeiros, né? Essas primeiras linhas que vão aparecendo aqui são na área dos olhos, justamente por ela ser 7 vezes mais fina do que o restante da pele do rosto, tá? Então essa parte aqui você tem que hidratar muito. Ah, o niacinamida que vai fazer eu não envelhecer? Pode ser que sim, ele vai ajudar, mas não é ele que vai te proteger. O que vai te proteger é realmente a hidratação e o protetor solar que eu vou aplicar por cima disso aqui, assim que isso aqui secar. Então essa região bem hidratada vai evitar de você forçar muito essa região, ou mesmo quando você faz assim as suas expressões assim, sabe? Como ela tá muito hidratada, ela não vai ficar marcando tanto. Isso aqui vai ajudar no corretivo, tá? Porque o corretivo, porque a pele, gente, tudo que você aplica no rosto, que eu tô aplicando agora, a pele faz assim, ó. Ela chupa tudo que é líquido, porque a gente quer água, nossa pele quer água, a gente quer hidratação. Então tudo que você aplica aqui, a pele vai absorver, entendeu? Então se você não aplicar nada e você ir direto pra base e ou o corretivo, ele vai sugar essa área aqui, como ela é muito ressecada, ela vai sugar a água que tem nesses produtos, entendeu? Então a partir do momento que ela fez isso, esse produto corre o risco de craquelar, porque nossa pele sugou a água dele, entendeu? Então, quando você hidrata, quando você já dá para essa região dos olhos aquilo que ele precisa, ele não vai precisar sugar do corretivo e ou da base que você aplicou. Por isso que essa parte aqui é imprescindível na região da maquiagem. Para a maquiagem ele vai trazer esse benefício, para cuidados com a pele ele vai te dar hidratação e o tratamento que ele propõe a dar, e também dependendo do produto que você aplicou, ele também traz aquele lifting para essa área dos olhos, tá? E é isso, gente, eu cortei aqui a parte que eu apliquei o protetor nos olhos para o nosso vídeo ficar um pouco mais dinâmico, e eu vou direto para a parte que a gente já começa a fazer a nossa maquiagem. Essa parte aqui é muito importante. Ah, outra coisa, gente, dependendo do produto que você aplicar, se ele não for compatível com o produto que você aplicou embaixo, corre o risco dele dar uma esfareladinha na pele, tá? Então isso é um assunto pra gente conversar depois. Se isso acontecer, não se preocupa, não fica pirando por causa disso. Faz isso daqui assim até ele terminar de esfarelar, ou então você começa tudo de novo, não estressa por causa disso, ou então vai dando as batidinhas lá, que tudo aqui dá pra gente corrigir, tá? Geralmente, gente, eu corrijo a minha sobrancelha antes de aplicar a base, aí depois, mais pra frente, que vocês vão ver aí, eu dou aquela selada com o gelzinho tal, tá? Isso daqui é só pra eu poder ter uma base do desenho que eu vou fazer em volta da minha sobrancelha. Nos primeiros cursos de maquiagem que eu dei pra vocês, eu ensinei pra vocês a contornarem a sobrancelha. Naquela época eu usava pastinha, né? Hoje em dia eu tô muito na fase da caneta. Tô usando a caneta da Benefit, sabe? Então eu ensinei vocês a contornar toda a sobrancelha e preencher. Atualmente, tá errado o que eu fazia? Não, não tá errado, mas a intenção dessa aula é falar pra vocês as modificações. Daí eu vou falar pra vocês por que essa modificação aconteceu, qual a diferença dela pra anterior, se a anterior tá errada ou não. Então nesse caso, não é que a anterior era errada, é que naquela época era moda, tem mais a ver com moda do que com erro e acerto, entendeu? Eu, Sandra, eu ainda gosto da minha sobrancelha marcada. Na verdade, a minha sobrancelha, ela já é marcada naturalmente. Então eu não consigo ver ela de outra forma que não seja marcado. O que atualmente eu não estou fazendo mais é preenchendo ela, deixando ela mais preta, mais expressiva. Eu continuo fazendo contorno na minha sobrancelha, começando bem aqui, ó. Pega a lapiseirinha ou o pincel, marca aqui, ó, a pontinha do nariz, ó. Acabei de fazer um pinguinho aqui. Vou ligar esse pinguinho aqui pro resto
pro resto da sobrancelha, faço essa marcaçãozinha aqui, dou aquele contorninho, eu tento ser levinha, gente, pra não pesar muito, sabe? Então, eu faço o mesmo contorno, tá ficando um pouco mais grosso, mas já já a gente ameniza isso aí, tá? Vou fazendo o mesmo contorno da sobrancelha que eu gosto que ela tenha. Fiz na parte de baixo. Agora fiz aqui na parte de cima. Só o contorno, só de eu aplicar, gente, foi um nada. Foi um pouquinho aqui e aqui. E aí, a maior diferença que teve aqui na minha sobrancelha foi esse pontinho que eu fiz aqui no começo. Daí esse pontinho, gente, como desse lado vocês podem observar, esse lado aqui é o lado que a gente tem mais ralo da sobrancelha, né? Mais transparente. Então, se você for muito desprovida de pelo nessa região, você pode até desenhar uns pelinhos aqui, sabe? Inclusive tem umas canetinhas bem fininhas que servem pra fazer isso. Mas no meu caso, como eu já tenho bastante pelo, gente, eu não vou fazer isso. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro lado, esse pincelzinho aqui, ó, que é o pincel de sobrancelha. E aí, quando eu penteio ele pra cima, considerando que minha pele já tá hidratada e tal, ó, quando eu penteio aqui pra cima, basicamente ele faz esses fuminhos sozinho, vocês estão vendo, ó? Isso aqui, gente, eu faço no começo da maquiagem só pra poder ter uma base, assim, porque geralmente borra na hora que eu aplico o corretivo e a base aqui, eu já faço esse borrinho de novo. Então, depois, na parte da sombra, depois que eu termino toda a sombra e tal, eu sempre acabo dando esse retoque aqui na maquiagem, tá? Mas a princípio é isso que eu faço, e quando eu não vou me maquiar, é assim, exatamente dessa forma que eu deixo a minha sobrancelha. É uma diferença pequena, realmente, como vocês podem ver, é apenas um contorno mesmo em volta da sobrancelha. Não apliquei nada, não preenchi nada aqui internamente, mas não te impede de preencher caso você não tenha pelos, tá? Como eu falei pra vocês, da mesma forma que vocês podem preencher aqui, vocês podem preencher as regiões que vocês não têm pelos. E dou aquela penteadinha pra poder ter aqui um esboço, né, pra eu poder fazer a minha maquiagem. Vamos aqui repetir tudo do lado de cá. Ó, marcando aqui a pontinha do nariz, marcando aqui a pontinha do nariz. E aqui o contorno é onde me dá mais diferença. A partir dessa linha aqui, essa minha sobrancelha aqui, gente, ela é minha sobrancelha desse lado aqui, gente, ela é mais falhada que desse, tá? Nós não somos simétricos, nós não somos simétricos. Logo, uma pequena diferença de um lado e do outro pode acontecer. Eu vou explicando isso pra vocês passo a passo da maquiagem. Então, nesse caso aqui, eu sei que por mais que eu faça, elas não vão ficar exatamente iguais. Por exemplo, aqui, na hora de contornar, eu consigo deixar um pouquinho mais grosso. Aqui, eu faço de tudo pra não sair muito da linha mesmo da sobrancelha. Por isso que eu vou fazendo até mais devagarzinho, porque senão essa sobrancelha, nessa parte aqui de cima, ela vai ficar mais grossa que o outro lado. Então, você tem que conhecer sua sobrancelha e você usa as técnicas que você achar necessária para poder tentar deixar as duas o mais parecida possível. E aí, feito isso, vamos aqui dar aquela penteadinha. Como minha pele tá hidratada, automaticamente nessa penteadinha, aquela linha já dá uma desaparecida, né? E deixa aquele esfuminho aqui natural. Beleza, gente. Feito isso, vamos aqui. Pra mim ia ficar perfeito se ela continuasse assim, sem borrar, sabe? Tanto que eu faço de tudo pra não borrar e deixo só pra aplicar o gelzinho no final, mas se tiver necessidade, a gente retoca assim, tá, gente? Outra coisa que eu gosto de fazer, vou pegar o que tá na mão aqui, tá, gente? Enquanto eu estou fazendo a minha maquiagem, eu pego um balme qualquer, porque a boca fica um pouco ressecada, e eu sempre deixo um balme aplicado aqui na boca, pra enquanto eu tô fazendo o restante dos procedimentos. Na verdade, com maquiagem ou sem maquiagem, eu tô sempre de balme. No caso, esse daqui ainda tem uma corzinha, que é da Clinique, eu peguei o que tava na mão. Mas qual tiver disponível, com cor ou sem cor, eu sempre aplico na boca enquanto eu tô fazendo minha maquiagem. Geralmente é assim que eu começo o vídeo, antes de fazer um tutorial pra vocês. Toda essa parte aqui eu pulo e já começo o vídeo assim, pra gente começar a fazer a nossa maquiagem pra economizar tempo. Mas como hoje é aulão, eu tô fazendo todo o passo a passo juntinho com vocês, tá, gente? O que que eu vou pular nessa maquiagem que vai ficar bem diferente do vídeo anterior? Aplicação do primer, gente. Sim, atualmente, hoje em dia, com as tecnologias dos produtos de skincare que a gente tem aqui à nossa disposição, eu, Sandra, como maquiadora, dispenso o uso do primer, tá? Eu vou aconselhar pra vocês o uso do primer apenas em uma ocasião.
Primeiro, se a sua pele for muito seca, se o skincare que você fez for daqueles estilo, eu tenho pele oleosa, eu gosto de comprar aquele protetor solar que é bem sequinho, que não deixa minha pele tão... Então, se sua pele, por alguma razão, ela ficou muito sequinha, eu acho que o primer, ele pode ser bem-vindo, tá? Eu nunca vou abrir mão do meu primer da Elf, que muito provavelmente nos cursos anteriores eu indiquei, da Elf não, da Revlon, perdão, que muito provavelmente eu indiquei pra vocês nos cursos anteriores, que ele serve para disfarçar os poros, gente. Vou deixar claro desde o começo dessa aula, desse vídeo, que nenhuma maquiagem cobre textura. Se você tem a pele marcadas por acne, se você tem poros muito dilatados, pode ser o primer mais potente do universo. Nenhuma maquiagem disfarça texturas. Maquiagem pode cobrir manchas, texturas não. Tá? Texturas não. Então, sobre as manchas, gente, para essa aula não ficar muito grande, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, eu tenho 2 aulas explicando tudo sobre colorimetria para vocês. Na época que eu gravei essa aula, eu nunca tinha encontrado nenhuma parecida no YouTube. Hoje em dia, não sei se as pessoas assistiram, entenderam, resolveram gravar igual, ou aprenderam como eu também e resolveram repassar para vocês, ou não faziam isso gratuitamente e resolveram fazer. Eu aprendi a colorimetria e da forma mais simples possíveis, usando as 3 cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Fiz isso ao vivo com vocês, tem uma aula inteira gigante mostrando passo a passo de como cobrir manchas na pele. Essa aula é válida até hoje, eu não sinto necessidade de repetir essa aula de colorimetria para vocês, mas eu posso deixar o link dela aqui embaixo para vocês, caso vocês não tenham assistido, para vocês assistirem e entenderem mais sobre cobertura de manchas, tá? E aí outra coisa que eu vou falar para vocês, ela é 100% fiel? Não necessariamente, tá, gente? Porque, por exemplo, às vezes se você tem uma mancha arroxeada, geralmente você vai cobrir essas manchas com um amarelo. Mas atualmente, se você pegar um corretivo salmãozinho pra aplicar no rosto, às vezes ele também vai funcionar. Porque a nossa pele tem essas 3 cores, gente. A melanina da nossa pele, as cores da nossa pele, elas são formadas por vermelho, azul e amarelo. O que muda são subtons. Se ela tiver mais pigmentos, se ela tiver mais melanina azul e vermelha, a pele vai ficar mais escura, com um fundo diferente. O que vai diferir é a quantidade de melanina para diferenciar os tons da nossa pele. Se é uma pele de cor, se é uma pele mais escura, se é uma pele mais marrom, se é uma pele mais amarela, com um fundo mais verde. Vamos supor, aquelas pessoas que usam base com fundo oliva, elas têm mais pigmento na pele amarela e azul do que vermelho. Por isso que elas têm que usar uma base com fundo oliva para combinar mais com a tonalidade da pele. Então, gente, para essa aula não ficar muito longa, eu vou focar mais nas aplicações, mas prometo fazer depois uma aula mais teórica para vocês, falando sobre fundo de pele, sobre melanina, esse tipo de coisa, tá? Mas a aula de colorimetria que eu vou deixar aqui embaixo para vocês já vai ajudar vocês bastante. Vamos para aplicação? Você já sabe o seu tom de base? Qual o seu tipo de pele? Você tem a pele seca? Você tem a pele mista? Você tem a pele jovem? Ou você tem a pele madura? Nesse vídeo, gente, eu vou focar a aplicação dos produtos considerando peles maduras, tá? Mas eu vou explicando mais ou menos a diferença e tudo que eu fizer aqui pra pele madura vai valer também pra uma pele jovem, tá? A única diferença é que a pele jovem ela vai ficar mais natural, mais lifting do que aquelas maquiagens mais reboconas que a gente costuma usar no dia a dia, certo, gente? Eu mostrei o primer pra vocês, eu parei no primer, na verdade, acabei mudando de assunto. No caso de você ter os poros muito dilatados, isso aqui não vai resolver, vai ajudar a disfarçar. Mas que os poros ainda vão continuar aparentes, gente, eu não posso mentir pra vocês, porque ele vai continuar. Então, Revlon é uma boa opção, eu tenho poucas opções nacionais, ou talvez nenhuma, pra mostrar pra vocês, mas eu me lembro que, lembro que eu usei um da Nina Secret e da Bruna Tavares, talvez elas tenham reformulado porque os meus secaram, mas tem muitos primers nacionais que têm características parecidas que vocês podem usar. E aí eu peguei 2 aqui, um mais caro e um mais barato. Esse da Tatcha eu gosto, no caso de hoje, gente, eu não quero aplicar nada, tá? Porque eu acho que esse protetor solar que eu passei em conjunto com o tônico da
da Visela, ele já vai fazer o serviço de segurar minha maquiagem direitinho. Porém, se eu tivesse aplicado um protetor um pouco mais sequinho, eu com certeza usaria o da Tatcha, porque ele também tem mais tratamento pra pele aqui, e ele também daria, pra não dizer que eu não vou usar, sabe? Um blur. Tá? Mas isso aqui vai funcionar, vai fazer alguma diferença na maquiagem? Vou ser sincera pra vocês, não, gente. Isso aqui vai funcionar mais se você tiver sem maquiagem do que com maquiagem, vocês estão entendendo? Por quê? Porque se eu estou sem maquiagem, ele vai deixar minha pele assim, tipo, um pouco mais opaca, ele não vai evidenciar tanto, porque como minha pele tá brilhando, se eu tivesse os poros abertos nessa área aqui que eu tô aplicando, que eu tô mostrando pra vocês, que eu tô aplicando assim, tipo, com muito moderadamente, então ele já daria uma disfarçadinha nos poros. Mas no momento que eu aplicar a base por cima, isso aqui não vai me servir de absolutamente nada. Então eu tô sendo bem sincera com vocês. Mais por tratamento e sem maquiagem do que pra ajudar a disfarçar alguma coisa que você vai aplicar base por cima. Ele vai dar uma tampadinha e tal, vai ajudar você a segurar um pouquinho mais a base, etc e tal. Eu trocaria o primer, caso você não tenha problemas com textura. O da Elf, ele tem mais ou menos a mesma função, só que o da Elf não tem tratamento e esse aqui tem, tá? Pra segurar mais a maquiagem, eu investiria muito mais em uma blindagem. Não vou usar essa não, eu vou usar a que eu gosto mais. Vou usar a que eu gosto mais, que é a Fix da Visela, mas tanto faz. Aqui tava na minha mão a da Catarina Hill, tá, gente? Eu investiria muito mais em uma blindagem pra segurar a maquiagem do que o primer em si, tá? Então, isso daqui é uma coisa revolucionária que surgiu depois do meu último curso de maquiagem e ainda tem a vantagem de ser um produto nacional, gente, porque muita gente fala, ah, a gringa não tem. Realmente, eles não investem nesse tipo de produto por enquanto, porque as marcas internacionais, elas estão copiando muito as nacionais, o Brasil está muito na moda, tá? Porém, eles têm sim produtos como Inglot, a Kryolan mesmo tem produtos parecidos com esse, então eu investiria mais na blindagem. A blindagem você pode aplicar diretamente no rosto ou você pode misturar com seus produtos, tá, gente? Eu, nesse vídeo, nessa aula, eu não vou aplicar ele muito no rosto, porque o skincare que eu fiz aqui já deixou a minha pele bem hidratada, como vocês podem ver, ela já tá bem brilhante aí, então eu prefiro não aplicar mais nenhuma camada de produto aqui que não seja a base. Logo, eu prefiro misturar, diluir, isso vai servir também pra diluir aquela base grossa que você tem, que você não gosta mais, que você acha que marca muito as suas linhas e tal. Porém, gente, uma coisa que eu esqueci de fazer, geralmente eu não faço isso no meu dia a dia, mas como hoje é curso de maquiagem, eu vou fazer só hoje, tá, gente? Por causa do curso, porque isso vai servir pra pessoas que têm olheiras muito mais profundas. Se for muito profundas, você pode corrigir com corretivo, você pode fazer isso com corretivo amarelo. Se for uma olheira mais ou menos, uma coisa que você pode fazer na maquiagem, eu sempre pulo esse passo, gente, porque apesar de eu ter olheira, minhas olheiras não são muito profundas, entendeu? Mas eu tenho. Então, antes de você aplicar a base, você pode pegar um corretivo da cor da sua pele. Eu peguei a cor Natural Beige do Born This Way, tá? Que esse aqui é da cor da minha pele. Eu vou aplicar só um pouquinho na região dos olhos aqui, ó. Da mesma forma que eu vou aplicar depois, ó, eu apliquei bem em cima da olheira. Antigamente a gente fazia aquele Vzinho, né? Atualmente, gente, as pessoas falam que você não precisa mais fazer aquilo, é muita camada, o rosto fica muito artificial e etc e tal. É errado, gente, o que a gente fazia antes? Não era errado, simplesmente mudou a forma de você aplicar o corretivo para evitar de você aplicar muita quantidade. Mas no momento que eu pegar minha esponjinha e começar a espalhar esse produto aqui, ó, nas minhas olheiras, na parte de baixo dos olhos, ó, eu desço aqui e faço basicamente o mesmo formato que eu fazia antes. Nesse caso aqui, eu não estou iluminando, então não vai fazer muita diferença. Mas na hora de iluminar é basicamente a mesma coisa, gente. Essa técnica de você aplicar uma gotinha de corretivo aqui e outra aqui na pontinha, entendeu? Só vai servir para você aplicar menos o produto, espalhar em mais quantidade, tá vendo, ó? Concentrar mais o produto nessa região onde você tem olheira e não ficar com exagero de produto na pele, porque sinceramente dizer que ele faz uma grandíssima diferença, eu vou explicar melhor pra vocês na hora que eu estiver iluminando, tá? Então isso aqui, no caso de você ter uma olheira mais profunda, ele vai te ajudar a cobrir essas olheiras sem aplicar muitas camadas de produto na pele, tá? Então vocês viram, foram 2 gotinhas do Born This Way que eu apliquei aqui, que foi o corretivo que veio na minha mão, que eu também super indico para peles maduras, que é da cor da minha pele, pra disfarçar as minhas olheiras sem eu precisar contar com a base pra isso, tá? Porque geralmente a base não tem a mesma cobertura de um corretivo. Mas no meu caso, como minhas olheiras não são tão profundas, geralmente quando eu vou aplicar a base,
eu já passo nessa região aqui, porque a minha base já dá conta do recado nesse sentido, tá? Mas é só mais uma técnica pra vocês. Eu vou usar, gente, de um lado do rosto uma base nacional e do outro lado uma base importada. As duas bases que eu separei, elas já são diluidinhas, entendeu? Eu não teria necessidade de diluir elas. Mas pra poder mostrar pra vocês, eu peguei a Fix da Vizela, na cor 5, tá? Vou colocar algumas gotinhas dela aqui, porque eu tô usando esses produtos, gente, com a intenção assim, tipo, olha, é uma boa opção pra peles maduras, são fininhas, você tá vendo como é fininha? Vocês estão vendo como ela escorre? Eu tô colocando, inclusive, mais produto do que eu preciso, só pra vocês verem como ela escorre, como ela faz, assim, sabe? Então, pra uma pele madura, isso aqui já estaria perfeito. Porém, se você ir, no caso do Fix da Vizela, dessa base Fix, ela já fixa muito, ela já dura muito, mas vamos supor que não seja uma base que dure tanto. Não custa nada, mesmo que a base seja fininha, você colocar umas gotinhas da blindagem aqui, tá? Porque a blindagem, além de diluir a tua base, ela ainda vai ajudar a fazer a base durar mais tempo na pele, gente. Olha que maquiadora que eu sou, hein, gente? Minhas pazinhas de misturar nem estão aqui, vou pegar, pode ser um cabinho de um pincel mesmo. Tô pegando o que tá aqui à minha disposição e vou fazer essa misturinha aqui na minha plaqueta, tá? Você pode aplicar em mais quantidade, se a sua base for muito grossa, sem problemas nenhum, gente. Você aplicar em mais quantidade a blindagem ou mesmo colocar um pouquinho de hidratante aqui. A única diferença é que o hidratante que você aplicar aqui pra diluir essa base tem que ser compatível com a base, senão a base vai acabar coalhando aqui. Entendeu? Tem que ser compatível. Se for a base de água e o hidratante a base de óleo, realmente não vai funcionar, tá bom? E aí, gente, feito isso, a aplicação da base não mudou muito. Vou aplicar nacional aqui desse lado. Tô só limpando aqui no meu rosto, gente, com cuidado, né? Não mudou muito. Você pega a tua base normal, peguei um pincel limpinho aqui e dando batidinhas. Dá pra fazer direto com a esponjinha? Dá, gente, mas ultimamente eu ando optando, ó, tô evitando a área dos olhos, a cor da base é bem direitinho com a cor do corretivo que eu apliquei, vocês estão vendo? E aí, eu acho que com o pincel eu faço mais rápido, depois eu venho com a esponjinha só pra sentar o produto aqui, sabe? Então, o que que vai mudar? O seu olho, você não precisa aplicar a base no olho. Gente, pescoço. Geralmente, quando eu faço tutorial aqui pra vocês no dia a dia, eu acabo nem fazendo tanto isso que eu tô fazendo agora, sabe? Porque essa parte de você chegar aqui, ó, nessa partezinha do rosto da mandíbula, que tá vendo cabelo, tá vendo tudo junto aqui, ó. Quando você chega aqui nessa parte, eu não preciso passar base no meu pescoço inteiro, tá? A não ser que você vá pra uma festa, esteja usando um vestido tomara que caia, ou muito decotado, e o tom da sua base seja muito diferente do tom da tua pele, sabe? Mas no geral, eu basicamente limpo o meu pincel. Quando ele chega aqui na mandíbula, ó, eu só pego e saio puxando ele aqui pra baixo. Vocês estão me entendendo? Ó. E depois o restante é só vindo dando batidinha. Isso mudou muito do último curso de maquiagem que eu dei para o que eu estou, para esse aulão que eu tô dando pra vocês, porque antigamente a gente usava aquela base mais seca, mais esturricada, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tá usando base mais fininha, com uma cobertura mais média. No caso dessa aqui da Fix, ela já tem uma cobertura mais média alta, não é uma cobertura tão transparente. No caso de peles maduras, gente, eu ainda prefiro aquela base mais levinha. Essa cobertura aqui pra mim tá perfeita pra peles maduras, porque eu acho que muito rebocão, assim, acaba ficando muito artificial, mas essa é a minha opinião. Uma coisa que não mudou na minha opinião é que não existe certo e errado pra maquiagem. Eu continuo odiando aquele vídeo das pessoas que fazem isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Eu ainda acho que você tem que fazer da forma que te deixa mais bonita, até porque muita coisa que eles falam que é certo não condiz com a naturalidade do seu rosto. Eu vou explicar isso pra vocês já já. Ele traz pra você o efeito que você quer, porém, naturalmente não existe uma pessoa que fique daquela forma, entendeu? É o truque. Mas falar que naturalmente uma pessoa ficaria assim, porque a princípio a maquiagem foi criada pra realçar nossa beleza com os nossos traços naturais. Não modificar tudo pra causar um truque que te dá um lifting, entendeu? É isso que eu vou falar pra vocês já já. Gente, eu apliquei um pingo de base, vocês viram? Olha o tanto que sobrou aqui na minha coisinha, dá até dó. Agora sim eu vou vir com a esponjinha, vou dar as batidinhas aqui pra sentar tudo isso. Tô evitando a região da boca, gente.
Ah, dá pra aplicar a base com as mãos? No outro curso que eu dei pra vocês, eu falei pra vocês que dava. Continua dando, gente. O problema é que quando você aplica a base com a mão, você esquenta um produto. Então, se o produto for mais oleosinho, com um contato assim com a sua mão, acaba esquentando ele um pouquinho mais. Uma coisa que eu tento fazer aqui com muito cuidado, que eu gosto dessa esponjinha antiga da Mari Saad, né? Não sei o que eu vou fazer pra substituir ela. Eu gosto de pegar essa parte desse corte aqui, ó, e ir batendo devagarzinho aqui em volta da sobrancelha, tentando estragar, digamos assim, o mínimo possível, tá? Da correção que eu fiz aqui anteriormente. É quase impossível, gente. Eu sempre venho com a caneta aqui depois e aplico nesse mesmo lugar, né? Dou aquela retocada. Mas eu tento fazer isso porque se eu passar o pincel eu já estrago tudo de vez. E bora terminar essa aplicação da base aqui com batidinhas, tá? Uma coisa que eu quero que vocês reparem muito bem é que meu rosto está avermelhado. Só que onde que ele está avermelhado? Olhem bem desse lado aqui. Vou até tentar diminuir um pouco a luz pra ver se fica melhor de ver. Onde ele está avermelhado? É aqui que ele está avermelhado, gente? Nunca. O meu rosto tá avermelhado aqui, ó. Aqui. É aqui que ele tá avermelhado. Então, eu já vou adiantar pra vocês desde já. O blush mudou. Agora a gente tá aplicando aqui. Mas isso aqui não é o natural. O nome disso aqui é truque, tá? O nosso natural é aqui. Quando você realmente quer ser natural, a nossa bochecha fica aqui, onde eu ensinei pra vocês da outra vez. Eu tô mostrando isso pra vocês antecipado, porque eu vou aplicar a base aqui por cima e esse rosinha aqui vai sumir. Agora, na parte do blush eu explico um pouco melhor. Mas olhem só, o meu vermelho natural do rosto é aqui e não aqui, tá? Mas a gente vai fazer do jeito que tá na moda hoje em dia. Com muito pesar no coração, vou aqui liberar a plaquinha. Eu tenho várias plaquinhas, mas cadê? É que eu resolvi fazer essa aula de última hora pra vocês, gente. Poderia ter me preparado mais. O outro lado eu vou usar uma importada, tá? Eu vou usar a Dior Backstage, que tem mais ou menos a mesma finalidade. As duas, porém, se você tiver a pele muito seca e muito madura, essa base da Natura Una aqui, ó, se você tiver mais 50, por exemplo, a da Vizela é maravilhosa, mas essa daqui da Natura vai fazer um papel espetacular, tá? Além dela também, se eu não me engano, ter proteção solar, que é a base Serum da Natura. Eu amo. Vou colocar aqui a minha Backstage da Dior na plaquinha, vou colocar dessa vez um pouquinho menos, né, porque essa é mais cara, né? Ela tem uma textura bem parecida com a da Fix da Vizela, escorre também, ó. Só acho que ela é um pouquinho mais grossa. Esta base, por exemplo, ela não é meu tom. O tom dela é com fundo oliva. O nome dela é 2WO. Ela é quente com fundo oliva, onde na verdade o meu tom seria o 2.5N, tá? O neutro 2.5 e não o olive. Mas faz tanta diferença na pele, Sandra? Pra ser sincera, eu fico mais feliz quando eu compro uma base super parecida com o meu tom, que é igual essa daqui que vocês estão vendo desse lado, que é a cor 5 Fix da Vizela, tá? Se você estivesse baseando pela minha cor. Mas na hora que a gente termina, no final do balaio todo, quando a gente finaliza a maquiagem, gente, ninguém percebe. Se for uma coisa mínima, assim, ninguém acaba percebendo, sabe? Tô colocando aqui umas gotinhas do Fix da Vizela aqui também, pra gente poder fazer a mesma coisa dos dois lados. Vou fazer minha misturinha. Pra que eu tô fazendo? Tô misturando esse Fix, gente. Embora eu tenha usado escolhido base muito boas aqui pra aplicar junto com vocês, tá? Que é pra deixar de sugestão de cara e de barata, principalmente pra peles maduras. Nesse caso, eu tô usando com o intuito da base durar mais tempo, tá? Mas como vocês puderam verificar aí, isso não alterou muita coisa na cobertura, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Vai deixar a base um pouco mais fina, na verdade bem mais fina. Essa desse lado aqui, no caso dessa base, ficou quase que uma aguinha, sabe? Vai cobrir o tanto que eu quero. Gente, eu sempre fui contra, desde a época da Liz Salazar, não tenho nada contra a Liz Salazar, gente, gosto muito dela, mas nunca gostei daquela técnica dela de espalhar aquele tanto de base no rosto, passar na boca, passar em tudo, e 1 quilo de base. Ela falava que era errado, e eu assisti muito ela, sabe? Ela falava que era errado aplicar pouquinha base, que não concordava, tá? Embora eu continue admirando, seguindo e admirando muito ela, mas nunca concordei com aquilo, e se eu não me engano ela faz aquilo até hoje, tá? Então uma coisa que mudou, pouco produto, o suficiente para espalhar no seu rosto inteiro. Se você tem manchas, tenta cobrir essas manchas com a colorimetria e não com 1 quilo de base no rosto. Vocês também
me entendendo? Não tem essa necessidade. Sim, existe base de alta cobertura? Existe. Mas você não precisa passar 1 quilo dela, ela vai te ajudar, vai cobrir um pouco mais do que isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, que isso que eu tô mostrando pra vocês é uma cobertura média. Mas acaba não ficando tão natural. Então é muito mais fácil você corrigir a sua pele com colorimetria do que aplicando 1 quilo de produto na pele. Principalmente se você tiver peles maduras, vocês estão me entendendo? Minha pele tá brilhando super, gente. Uma coisa que mudou do último curso de maquiagem que eu dei pra vocês é que a gente usava aquelas bases secas, né? Bem secas. Por quê? Porque pelo fato de a gente ter a maioria das brasileiras pele oleosa, a gente não quer colocar mais produto oleoso na nossa pele, gente. Então quanto mais seca a base pra gente, melhor. Só que a base seca envelhece de 5 anos pra cá, né? A gente já ganhou umas linhazinhas de expressão nova, não tem necessidade da gente aparecer mais, porque quando você aplica uma base que não é hidratante, até mantém a sua pele sequinha por mais tempo, só que as linhazinhas vão aparecer mais, né? E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a pele vai chupar mais aquele produto e a probabilidade dele craquelar mais rápido é maior, entendeu? Então o que mudou na base? Base mais hidratante, mais brilhante. Calma, se a base for boa, se a blindagem tiver aqui ok, tranquilo, o pozinho vai servir para selar, a bruma e ou o fixador também vai te dar esse help, não precisa se desesperar com isso, entendeu? Aplicou a base, que o nome dela mesmo já diz o que é. Você tem aqui um papel limpo para você fazer as suas construções. Vamos então pro contorno, gente. Nas aulas dos cursos anteriores, na verdade, mudou pouquíssima coisa do que eu já ensinei pra vocês, porque antigamente as pessoas faziam aqui o contorno, aqui, né? Todo mundo sempre fez seguindo o próprio buraco aqui do rosto, entendeu? Só que eu sempre ensinei pra vocês como truque, vou repetir as mesmas palavras. Quanto mais você quiser que seu rosto alongue, tudo que você aplicar tem que ser íngreme, inclinado. Quanto mais inclinado você aplicar os produtos, eu tenho o rosto achatado, então eu gosto muito desse truque, digamos assim, de aplicar os produtos assim mais íngremes, mais inclinados, quase que na horizontal, porque quanto mais você aplica assim, mais gordinho fica o seu rosto. Quanto mais íngreme, mais lift e mais alongamento você dá pro seu rosto, vocês estão entendendo? Então isso eu já expliquei pra vocês desde o curso, desde o primeiro curso de maquiagem, se eu não me engano, eu já ensinei isso daí pra vocês, entendeu? Atualmente isso aí está muito em alta, muito. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, eu vou continuar ensinando o mesmo truque. Se você quiser uma coisa mais natural, pega o mesmo buraco, aquela mesma técnica que a gente usava no começo. Não adianta fazer isso aqui, ó, que isso não vai adiantar. No máximo, ele vai te dar a direção de onde você tem que começar, que é aqui, ó. Onde acaba o buraco. Mas a direção é o buraco que você já tem naturalmente mesmo. Se você quiser fazer uma coisa mais natural, isso aqui é o meu contorno certo. É só um risquinho aqui, gente. Isso mudou muito. Porque antigamente as pessoas faziam um tremendo de um triângulo aqui, sabe? Se você quiser uma coisa mais natural, assim. Agora, se você quiser um truque para alongar o seu rosto, assim. Acabei fazendo o mesmo triângulo, porém eu não faria esse aqui, tá? Do outro lado eu vou fazer do jeito certo. Eu não faria esse daqui porque eu tenho a intenção que o meu rosto fique mais comprido. Atualmente, gente, o contorno cremoso, ele está muito mais em alta e tem sido o que eu tenho preferido mais. Eu, se eu não me engano, nos outros cursos de maquiagem, eu usei com vocês o contorno, esse tipo de contorno, que são os que os maquiadores mais usam e agora as pessoas começaram a usar também, mas eu usei o pó por cima. Mas hoje em dia, atualmente, a gente está trabalhando com menos camadas, então menos camadas significa que se você usar os seus produtos cremosos e usar menos pó, o pó só para selar tudo que você fez, entendeu? Acaba ficando mais natural, inclusive você consegue um efeito melhor. Perca o medo de esfumar os produtos cremosos, porque eles esfumam normalmente com o mesmo pincelzinho. Que muda aqui, o que eu acho que fica mais fácil de você esfumar, é você diminuir o tamanho do pincel. Porque antigamente, principalmente na hora que a gente aplica um contorno em pó, a gente não é esse. Eu ensinei isso pra vocês também. A gente usava um pincel maiorzinho assim, ó, a diferença de um e de outro. Um pincel maiorzinho assim, que espalha mais produto, né? E tem o formato certinho aqui pra você fazer essa espalhabilidade, digamos assim. Agora, quando você pega um pincel menorzinho, você acaba correndo o risco de errar menos e não espalhar demais, entendeu? Porque esse contorno, ele tem que estar concentrado aqui no lugar onde ele tem que estar.
e pronto. Nos outros vídeos, gente, eu apliquei um contorno mais pesado, mas eu sempre faço isso nos meus vídeos de maquiagem. Eu sempre marco bem mais o contorno pra vocês poderem enxergar, porque aqui, ó, pra mim, numa maquiagem, isso aqui tá o suficiente, entendeu? Tá o suficiente. Porém, vocês estão vendo aí quase nada, né? Então eu sempre acabo marcando mais contorno. A primeira vez eu apliquei aqui, mas se você não tiver experiência e tiver medo de fazer isso e tirar o produto de baixo, faz isso, ó. Pega o pincel, passa no produto. Agora eu só vou reforçar aqui em cima, ó, nessa parte de cima. O que eu tô usando desse lado aqui é o Nacional da... Gente, minha bateria acabou aqui. Vocês veem que eu tô falando muito, né? E eu me perdi um pouco no que eu tava falando. Mas o que eu tava falando era do truque, né? De você aplicar nessa região, assim, quanto mais íngreme, melhor é. E que eu aplico em pouca... E eu aplico em muita quantidade, na verdade, quando eu tô gravando o vídeo pra vocês, que é pra vocês poderem enxergar. Não que seja realmente o certo, embora eu tenha falado isso 1000 vezes pra vocês no curso de maquiagem. Eu prefiro repetir aqui, porque sempre tem aquele que fala, ah, ela sabe, mas tá fazendo errado, entendeu? É simplesmente pra ficar mais fácil vocês enxergarem. Assim vocês já conseguem enxergar, mas quando eu marco mais, fica mais fácil ainda de vocês enxergarem. Eu ia usar o da Kiko Milano aqui desse lado, só que eu acabei pegando o blush, que tem a mesma embalagem, ao invés do contorno. Então eu vou pegar um que tá mais fácil pra mim, é o da Dior. Ele é mais caro, mas não precisa ser ele, tá? Não precisa ser ele. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, sem aplicar esse aqui, porque esse daqui ele é mais escuro. Não se assustem se ele for mais escuro, gente. Tudo a gente consegue consertar na maquiagem. O em pó é mais difícil, tá? Porque o contorno em pó, dificilmente você consegue consertar ele com base. Quando você tenta, ele acaba acinzentando demais. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas dando a impressão do rosto, assim, um pouco necrosado. Mais cinza e preto do que sombra natural, entendeu? Então, se você pegar, ó, vou usar agora a técnica, não a técnica certa, mas a técnica que afina o rosto, que é quanto mais íngreme, melhor. Ao invés de eu tirar daqui da orelha, né, que é o que todo mundo fazia há anos atrás, menos eu vou seguir agora com o que tá na moda e com o que estão ensinando, que se você quiser um efeito lifting, é daqui do cabelo, tá? Daqui da pontinha de onde sai o cabelo pra baixo, até a altura da sobrancelha. Então você não precisa fazer um risco enorme, é um risco curto, tá? E para aqui na sobrancelha. E aí você com o seu pincelzinho você vai dando, ó, vocês viram que eu batidinhas? A diferença é que quando você com pó você também aplica o pó dando batidinhas, mas quando você aplica qualquer produto dando batidinhas com um pincel e com um pincel pequeno, que é isso que eu tô mostrando pra vocês, vocês evitam de aplicar produto na região errada, porque quando você erra muito, vamos errar aqui? Quando você erra muito e aplica demais com um pincel grande, vou pegar o pincel grande e vamos fazer errado, vai. Eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa e vou tacar ali um monte de contorno aqui onde eu não deveria tacar. No lugar do blush, etc e tal. Olha só como é que ficou. Isso aqui tá errado. Então o risco de você fazer isso com um pincel grande assim é muito maior. Por isso que a gente usa o pincelzinho. Deixa eu primeiro corrigir, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como que dá pra corrigir. Vamos pegar a mesma base, o restinho, ó. Meu negócio sujo de base aqui, com a esponjinha que eu usei e vamos dar batidinha aqui no lugar onde não era pra ele ter saído. Quando você faz isso com um produto cremoso, é muito mais fácil de você corrigir do que quando você faz isso com um produto em pó. Porque quando você faz isso com um produto em pó, o pó se mistura com o cremoso, vira uma lambança, vira uma coisa cinza que não deve acontecer, entendeu? Então se a gente errou, vamos pegar aqui o restinho da base, a esponjinha, vamos dar batidinha aqui onde não era pra ele ter saído e vamos deixar onde ele era pra ele ter ficado. Então quando você faz isso com um pincelzinho menorzinho, ó, você vai só esfumando as beiradinhas. Você primeiro, vou aplicar, eu não queria deixar mais escuro, mas vou deixar do outro lado só pra repetir a técnica pra vocês verem. Faz um risco na posição que você quer, do tamanho que você quer, tá? Ou diretamente com o pincel, eu só tô fazendo risco aqui diretamente no rosto pra vocês enxergarem o tamanho do risco, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Esse risco aqui. Aí você vai com o pincelzinho em cima do risco e vai esfumando as bordinhas, ó, pra cima, nunca pra baixo. Vai esfumando, ó, pegando aqui, ó, da onde passou pra cima. E se porventura você desceu demais, que foi o que eu fiz desse lado, como agora eu sujei demais, como agora eu usei todo o restinho da base que eu tinha aqui, vou colocar uma gotica de base aqui, ó, uma gotica. Pronto, literalmente uma gotica. Vou dar uma sujadinha aqui na minha esponja, ó, dando batidinhas pra não pegar tudo de uma vez, ó, peguei metade da gota só. E aí onde eu não queria ter passado, ó, aqui onde eu errei, onde eu apliquei errado entre aspas, tá, gente? Não gosto dessa palavra. Aonde eu não alonguei meu rosto. Então eu quero sumir com isso aqui, ó, a esponjinha suja,
eu vou fazer o formato certo por cima de onde eu apliquei, ó, pra consertar aquilo que eu errei. Vocês estão vendo, ó? Consertei em 3 batidinhas e meia gota de base. Vocês estão entendendo, ó? Então, tudo que você aplica no rosto dá pra você consertar, entendeu? Então, com um pincel pequenininho, você vem, faz o risco que você quer onde você tem que fazer e com batidinhas você vai levando ele mais pra cima, tá? E tudo você consegue corrigir. Então, o produto cremoso é muito mais fácil de você trabalhar, embora muita gente tenha medo, do que o produto em pó, tá certo? E aí, agora vamos pro contorno do nariz. Gente, eu não vou entrar em detalhes em quantos tipos de desenho de nariz você pode fazer usando um contorno, porque são inúmeros dependendo do formato do teu nariz. Mas eu vou manter a receita clássica, que é você pegar um pincel bem fininho, ó, um pincel fininho, pode ser o mesmo que você usa para aplicar sua sombra fininha, ó. Bem fininho mesmo, eu vou comparar ele com o pincel de esfumar. Tanto que esse que eu tô usando aqui é eu amo essa linha. Faz anos que eu tô usando só ela e esqueci dos outros. Esse aqui é o 06 da linha Universal da Macrilan, mas mesmo que a linha Universal não esteja mais em linha, qualquer outro, ó. O de esfumar e o pequenininho que eu tô usando só pra vocês compararem o tamanho. Eu vou manter a receita, que eu acho que é clássica, de você fazer um risquinho de cada lado, ó. Começa pelo meio do nariz. Se você quiser, sem problema você começar aqui por cima, só que aí pode acontecer de você fazer um borrinho a mais, sabe? Começa aqui pelo risquinho do nariz, ó. Em cima, pega a média aqui onde você começou sua sobrancelha, faz um risquinho aqui, um outro risquinho do outro lado, e aí você vai subindo, faz um risquinho com a sobrancelha. Quão fino você quer que fique seu nariz? Fiz aqui um risquinho de cada lado. O problema é que quando eu uso clarinho, quando eu deixo muito clarinho assim, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, gente, ó. Aí você vai pegando isso aqui, vai subindo devagarzinho com o mesmo pincel, como se você estivesse esfumando ele pra cima, até o quão fino você quer seu nariz. Vai subindo lá pro topo do nariz. Eu vou deixar uma finura aqui de menos de meio centímetro, ó. Eu fui subindo aqui com ele. Então isso aqui é o clássico, tá? E aí, com mais um pouquinho de produto que eu peguei aqui, ó, você pega daqui de onde você parou e vai ligando com a sobrancelha. Vai ligando com a sobrancelha. Isso aqui faz toda a diferença na maquiagem, gente, ó. Vai fazendo aquela curvinha aqui bem embaixo da sobrancelha, ó. Aqui é reto. Aqui desse topinho você faz a sua curvinha, tá? Você faz a curvinha da sobrancelha. Ó, fica muito mais bonito e dá uma profundidade muito mais bonita do que quando você não aplica. Essa sombra aqui é uma sombra natural que a gente tem aqui, tá, gente? Então vamos lá, fazer a mesma coisa do outro lado. Isso aqui eu acho que independente do formato do nariz você pode fazer. Esse cantinho aqui, ó, muitas vezes eu reforço ele com a sombra depois, mas é só pra vocês verem o formato do contorno. Nessa hora que eu apago aquele risquinho que eu faço aqui na sobrancelha, que depois que eu tenho que retocar. E quando eu aplico a sombra, ele também some, tá? E aí fiz os 2 risquinhos. Aí, gente, vocês, se o seu formato de nariz for achatadinho, o que você quiser fazer, se você quiser fazer o risco retão aqui até embaixo e fechar. Como eu tenho uma bolinha mesmo na ponta do nariz, eu prefiro meio que seguir reto esse risquinho, tá? Ó, seguir ele reto. Eu, Sandra, prefiro isso. Eu ensinei outros tipos pra vocês lá. Tem gente que nem contorno no nariz mais faz. Isso é só pra quem quer fazer, tá, gente? Como eu falei pra vocês, não existe certo e errado. E aí eu fecho aqui fazendo um Vzinho, que esse efeito aqui, ó, eu tô fazendo tudo isso já esfumando, tá, gente? Eu não vou desenhar ele bem marcado aqui pra vocês verem pra depois eu esfumar, senão ela vai ficar muito longa. Mas eu geralmente eu fecho aqui e dou uma pintadinha aqui em cima. Feito isso, gente, aí com um pincelzinho de esfumar, deixa eu só conferir que o meu tá limpo. Com um pincelzinho de esfumar e você vai esfumando isso aqui. Não tem problema de você descer um pouquinho com ele, porque a gente vai já aplicar o corretivo e corrigir isso aí. Ó, pinta aqui o resto da lateral do nariz, só com o resto, né? Pra você pegar um monte de produto, vocês podem ver que eu usei pouco produto pra tudo, pouquíssimo. É sempre assim, ó, tuf, 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 encosta, tu, encosta, tu. Produto cremoso é assim que a gente usa, gente. Aí eu termino aqui, ó, de fazer meu esfumado. Aqui em cima eu não preciso esfumar nada, porque na hora que eu tava aplicando eu já fui subindo com ele devagarzinho. E agora, na hora que a gente aplicar o corretivo, é que a gente vai corrigir isso aí, tá? Que o corretivo já tem nome, ele diz que ele corrige, né? Qual corretivo que eu vou usar?
Como eu já tampei, inclusive eu vou dar aqui, ó, porque conforme a gente vai fazendo a maquiagem, vai acumulando aqui um pouquinho nas linhas, eu vou dar aqui mais uma batidinha. Como eu já apliquei o corretivo antes pra esconder as olheiras, nos olhos eu não apliquei nada até agora, ó. Aqui só tá o hidratante mesmo, tá? E o que sujou aqui de alguma coisa. Mas eu vou dar aqui uma retocadinha pra ele não cobrir as linhas. E vamos aqui pro corretivo de iluminar, que seria, no caso, o corretivo mais claro. Como eu já cobri as minhas olheiras com corretivo mais claro, com corretivo da minha cor, então agora eu posso pegar um corretivo mais claro. Gente, eu vou pegar o meu Prisme Libre, mas é só porque eu tenho certeza que ele é o que tá mais claro, tá? Não é porque ele é caro, até porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu nem gostei dele tanto assim. Mas é só porque eu tenho certeza que ele é mais claro que a cor da minha pele, pra poder fazer essa iluminação. Mas o da Mari Maria funciona, o da Bruna Tavares é um ótimo corretivo nacional que eu posso indicar pra vocês. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, uma gotinha aqui. Na verdade, como esse corretivo ele é muito, muito, muito fino, eu posso até aplicar um pouco mais quantidade aqui. Uma gotinha aqui, ó, bem na onde fica a sua olheira, e o resto aqui, eu vou já explicar pra vocês o porquê daqui, ó, na pontinha dos olhos. Vou fazer primeiro de um lado. Aí, gente, tanto faz. Ou pincel, eu gosto do pincel, principalmente a princípio, né? Pra ele poder não tirar cobertura. Porque a esponjinha, ela tira mais a cobertura, entendeu? Então, no meu caso, Sandra, quando eu faço maquiagem, geralmente eu não aplico corretivo por baixo. Eu aplico só a base mesmo e depois eu venho com a iluminação e eu aplico 2 camadas de corretivo. Mas a primeira camada, eu sempre aplico com o pincel pra poder não perder tanto a cobertura do corretivo. Até porque esse corretivo aqui que eu tô usando, que é o Prisme Libre, eu peguei na cor... NC30, não, NC20, ele já não tem tanta cobertura assim, tá? Então, eu tô falando aqui com vocês de propósito, mas eu espero pelo menos, depois que eu aplico essas 2 gotinhas, eu espero pelo menos 1 minuto antes de espalhar esse corretivo. Que é pra ele dar uma leve secada, uma leve respirada e você perder menos ainda a cobertura. Eu faço isso com todos os corretivos, exceto com aqueles corretivos secos esturricados, que eu já nem uso mais. Mas no geral, eu espero 1 minuto antes de espalhar. Vou deixar meu reloginho aqui rodar, além do tempo que eu tô falando aqui com vocês, mais 1 minuto, pra eu poder espalhar esse corretivo junto com vocês, tá bom? Passou aqui o primeiro minutinho, gente. Então agora eu vou vir com um pincelzinho, eu tô usando um aqui da Real Techniques, mas pode ser qualquer um que tenha essa pontinha assim mais esbranquiçada, que ele é melhor pra espalhar o corretivo, tá, gente? Aí, gente, ó, dando batidinhas, sem sair do lugar, só tô dando batidinhas aqui, ó, indo um pouquinho ao redor, que aqui é onde a nossa olheira aparece mais, ó. E eu não tô subindo muito com esse corretivo, eu tô exatamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Sandra, eu tenho 2 linhas aqui, ó. Deixa eu pegar alguma coisa pra contar isso aqui, ó. Eu tenho 2 linhas aqui. Tá vendo essa segunda linha? Tô aproximando o máximo possível. Essa segunda linha é até lá que eu vou com o corretivo. Não vou subir mais que isso, ó. Ops, tô fazendo com pincel. Eu vou até lá. E aí eu vou arrastando esse corretivo, ó. Arrastando pro resto das minhas olheiras. E tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui serve simplesmente pra você poder fazer um risco aqui pra cima, ó. Lembra do lift? Então, quanto mais pra cima você deixar esse corretivo aqui, ó, mais íngreme vai ficar essa parte do rosto e vai te dar aquele truque de levantar o olhar. Eu tô seguindo em direção ao final da minha sobrancelha com esse corretivo, ó. E aí o resto que sobrou aqui, eu levo encontro ao outro, entendeu? Quando você deixa o corretivo secar, você consegue uma cobertura maior. Isso vale para o que você aplicou por baixo também, tá? Aí essa marcação que vocês estão vendo aqui, que é aquilo que eu tinha feito antes, com o resto do corretivo que sobrou, ó, eu vou dando batidinhas aqui, ó, e vou tirando esse resto. Eu tenho a pele madura e eu consigo dar uma segunda camada aqui tranquilamente de corretivo se eu quiser. Vocês estão vendo que aconteceu aqui? Eu consegui o lift que eu queria? Consegui. Mas espero que vocês estejam enxergando aí. Eu tenho o lift, mas eu também tenho a marcação. Essa marcação aqui, geralmente quando a gente aplica a esponjinha pra tirar ela, ó, a gente acaba meio que apagando o lift, entendeu? Ou mesmo fazendo aquele formato que a gente já fazia antes, né? Que todo mundo hoje condena, que foi assim que aprendeu, mas todo mundo hoje condena. A esponjinha também vai servir aqui, ó,
pra eu tirar a minha marcação do nariz. Mas a minha esponjinha, no caso, ela tá mais suja de base do que de corretivo. Mas mesmo eu tendo a pele madura, gente, pra mim, tranquilo usar 2 camadas. Nesse caso aqui, eu acho que não tem necessidade, porque eu esperei o corretivo secar. E o corretivo secando, ele te dá mais cobertura, tá? E eu também já tinha coberto as minhas olheiras antes com o outro corretivo. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de não esperar secar. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Uma gotinha aqui. Dessa vez saiu bastante produto. E outra gotinha aqui. E dessa vez, direto, sem cortes, eu vou fazer a mesma coisa sem esperar o corretivo secar. Ó, nesse caso aqui, gente, o que acontece? Primeiro que a sua espalhabilidade fica mais difícil, ó, até sujou aqui a parte de baixo com o corretivo. E segundo que o corretivo acaba ficando com, ó, mais difícil de espalhar e o corretivo acaba ficando com menos cobertura, principalmente nessa parte aqui das olheiras. Eu consigo ver ainda, talvez em vídeo vocês não consigam ver, ó. Não, diminuí a luz pra vocês verem. Apaguei completamente a luz. Vocês vão conseguir ver porque ele tá brilhando, porque ele não tá seco. Mas se ele secar, vocês vão ver que as minhas olheiras continuam aqui aparecendo. Pelo contrário, dá a impressão até que eu dei uma evidenciada na olheira que já não estava mais aqui antes, entendeu? Então, fica aí a dica. Essa é uma das dicas mais importantes que eu considero deixar aqui pra vocês nesse vídeo. Pra quando vocês forem cobrir as olheiras, tanto com o corretivo da sua cor, como com o corretivo de iluminar, você aplica essa gotinha aqui, eu vou aplicar só aqui onde tem olheira mesmo, sabe? E espere esse 1 minutinho antes de vocês fazerem, antes de vocês espalharem. Isso vai ajudar na espalhabilidade, você vai ter menos trabalho, vai ter menos marcação e vai cobrir melhor as suas olheiras, tá bom? Então deixa eu dar esse minutinho aqui pra eu poder espalhar do outro lado. Passado aqui os 20 minutinhos, bora fazer de novo, né, ó. Agora ele aqui mais sequinho, a gente consegue concentrar ele aqui na onde ele estava, na onde eu quero esconder a olheira. Gente, acho que vocês repararam que em nenhum momento eu apliquei corretivo nos olhos, tá? Aqui continua sem nada e vai continuar. E provavelmente vai ficar pra parte 2 do vídeo, a explicação, porque esse vídeo realmente tá ficando muito longo e eu não quero cansar vocês aqui. Aqui no caso, como eu apliquei ele molhado, eu obrigatoriamente vou usar aqui a esponjinha na marcação pra poder tirar essa marcação aqui do corretivo, tá? Lembrando que a gente tá falando aqui de peles maduras, sem problema nenhum. Você, mesmo que você não tenha pele madura, você aplicar uma segunda camada, caso você acredite que o seu corretivo não tenha coberto o suficiente, tá? Então fizemos aqui passo 1, preparação de pele. Passo 2, aplicação da base. Passo 3, primeiro o contorno. Às vezes eu passo corretivo primeiro, tá, gente? Porque eu tenho mais experiência, é uma gravação de vídeo. Mas o certo é você aplicar primeiro o contorno. Por quê? Porque o corretivo, o nome dele já diz o que ele faz. Ele apaga os erros. Então, se você tiver errado no contorno, tranquilamente você vinha aqui com a esponjinha e consertar aquilo que você já errou, entendeu? Mas se você aplicar o corretivo primeiro, se você depois errar no contorno, você corre o risco de ter que colocar muitas camadas de produto na pele, considerando que a gente tá falando de pele madura. É errado você aplicar o corretivo primeiro? Não, a ordem dos fatores só vai alterar o resultado no caso de você errar a maquiagem, tá? Porque aí você errando, você vai precisar de mais e mais camadas pra corrigir esse erro. E quando você aplica o contorno primeiro, fica mais fácil você corrigir esse contorno com o corretivo sem aplicar tantas camadas de produto no rosto, tá, gente? Então agora vamos aqui para o blush. Tratando do mesmo princípio que eu expliquei pra vocês do contorno, que a gente tá usando contorno cremoso, que é menos camada na pele, etc e tal. O blush, principalmente o blush líquido, que ficou muito em alta do final de 2023 para 2024, que as pessoas têm muito medo de usar. E sem muito mais delongas, o princípio é exatamente o mesmo, tá, gente? O blush cremoso, a finalização dele é mais bonita e vai deixar menos texturas na pele. O que eu vou fazer aqui? Só um plus aqui pra vocês. Eu peguei um guardanapo de papel seco, tá? Eu peguei o mesmo pincel, eu tenho outro igual, mas só pra poder deixar de dica pra vocês. O mesmo pincel que eu apliquei o contorno, considerando que o princípio é o mesmo, eu vou limpar ele. Ó, produto nacional, Ruby Rose, Melu, maravilhoso, funciona super. Mas se você não tiver nenhum, um álcool 70 líquido funciona tranquilamente. Isso aqui é só pra tirar restígio de contorno, ó, do pincel.
recheio de contorno e base, né, digamos assim, do pincel, pra poder deixar o pincel mais limpinho e não alterar a cor do blush, tá? Eu uso pra tirar a parte molhada aqui, depois eu pego uma outra parte mais seca pra secar o pincel. Se você usar um álcool 70 aí, ou esses limpadores de pincéis que são feitos exclusivamente para isso, o seu pincel vai ficar praticamente seco, tá? Mesmo que ele não limpe completamente, o excesso do produto seco, o excesso do produto anterior já saiu daqui e ainda higieniza o seu pincel. Se o seu blush for de uma qualidade boa, ele não vai tirar a base de baixo, você pode aplicar ele tranquilamente. Eu vou aplicar ele direto no rosto só pra vocês verem o formato, tá, gente? Mas vocês podem fazer com o pincel tranquilamente. Lembra do formato do contorno que vocês aplicaram aqui? No curso anterior, eu ensinei pra vocês que o blush a gente aplicava aqui, ó. A gente dava um sorrisinho, onde levantava a bochecha, é onde a gente vai aplicar o blush. Porém, gente, é errado você continuar fazendo isso? Não é errado, que fique muito claro, não é errado. Se você gosta, continue fazendo do jeito que eu ensinei lá atrás, que não tem erro, não tem problema nenhum. A diferença da aplicação nova, das técnicas novas que surgiram dos 2 últimos anos pra cá, é justamente você aproveitar o lifting, é o truque pro seu rosto levantar e ficar mais alongado. Vocês estão vendo essa sombra que eu tô fazendo com a minha mão aqui, ó, em cima da minha pele? Se você fizer essa sombra assim, o meu rosto vai ficar mais achatado do que ele é. Se eu levantar essa sombra aqui, ó, eu tenho a impressão de rosto mais alongado e eu consigo ver isso nitidamente olhando ali pelo retorno, ó, que uma sombra mais alongada no rosto deixa o seu rosto mais fino do que uma sombra mais reta, digamos assim, né? Se você tiver o rosto muito longo, essa técnica aqui, ó, continua sendo ótima. Continua sendo maravilhosa. Então não tem porquê você deixar de aplicar o seu blush aqui na bochecha, que foi onde a gente aplicou. Mas a técnica usada hoje em dia, que é a mesma que eu ensinei lá atrás, aí eu falei que eu ia aplicar aqui direto no rosto, né? Esse que eu tô usando é da Kiko Milano, tá, gente? É a cor, agora eu não sei se é 06 ou se é 90. Eu acho que é 06. Eu vou aqui, ó, fazer o mesmo risco. O risco do contorno eu fiz aqui, ó. E eu subi pra cima um pouquinho. Subir pra baixo não dá, né, gente? Mas eu fui esfumando ele pra cima, digamos assim, pra poder ele não ficar concentrado, marcado. Então eu vou fazer aqui, ó, bolinhas, pra não dizer que eu vou fazer risco, no mesmo formato do contorno, um pouco mais pra cima. Isso aqui, gente, que é o que a gente não fazia antes, é uma das coisas mais novas das maquiagens, dos estilos de maquiagem de 2023, 2024. É uma das técnicas mais usadas para aproveitar o lifting. A espalhabilidade, ó, é exatamente a mesma, ó. Só que no caso ele até pegou um pouco do meu contorno que eu fiz antes, né? Sumiu um pouquinho com o meu contorno porque eu apliquei demais, porque esse blush ele é muito pigmentado. Não tem problema, só que aí eu tô subindo, gente, quase que uma linha reta aqui perto do olho, vocês estão vendo? Calma que dá pra gente consertar isso, dá pra gente consertar as duas coisas. Lembra da esponjinha? Aqui, ó, bem na marcação, exatamente onde eu queria, ó, aqui em cima eu já consertei. Agora embaixo ele sumiu, não tudo, porque o meu contorno ainda tá aqui na beirada, né? Mas sumiu um pouco com o meu contorno. Então, deixa eu pegar o outro pincel aqui, mais pequenininho, isso que dá quando a gente faz o contorno muito claro, né? E aí eu volto lá pro lugar certinho de onde ele tava antes, ó, e reforço ele aqui onde ele tá. A câmera parou de gravar aqui mais uma vez, gente. Vive me trollando desse jeito, ainda bem que eu vi a tempo. Mas assim, com o mesmo contorno que eu tava antes, eu vou exatamente aonde eu fiz antes, eu vou dando batidinhas. Eu só peguei outro pincel, gente, porque eu não tava a fim de limpar o de blush, eu vou usar ele aqui de novo. Mas você pode limpar também, fazer a mesma coisa se você quiser. E aí, eu vou aplicar ele no mesmo lugar que ele tava antes e vou fundindo ele com o blush. Entendeu? Fundindo, porque a ideia é você não enxergar onde termina o contorno e onde começa o blush. Vocês estão entendendo? E aí, dando batidinha, você pode ver que o tempo todo eu tô dando batidinha, gente. Desde a aplicação da base, o único momento que eu arrastei o pincel foi quando eu espalhei a base pra cá. Esse foi o único momento que eu arrastei o pincel. Todo o tempo foi dando batidinhas e todo o tempo usando o pincel. E aí você conserta o que você errou, entendeu? Aí com a esponjinha você conserta aqui o risco, da onde ele tem que começar, ó. Sempre a esponjinha e um teteco de base, um teteco de corretivo, salva a nossa vida aqui, ó, pra tirar todas as marcações. E aí só pra dar uma reforçada, aqui do lado de lá, vou usar o mesmo blush, mas a gente poderia usar o da Oceane sem problema nenhum. E aí com o pincel que já tava sujo de blush, dessa vez ao invés de aplicar o blush diretamente aqui no rosto, ó, eu vou fazer isso, ó.
E aí eu vou aplicar ele no formato certo, bem em cima do contorno, ó. Seguindo aqui, ó, final da sobrancelha. E você pode até bater aqui, ó, pertinho da sobrancelha, sem problema nenhum, ó. Assim evita até de apagar o contorno que tá embaixo, vocês estão vendo, ó? Evita. E aí traz ele até aonde você quiser. Se você tiver o rosto muito alongado, sem problema nenhum, você trazer ele um pouquinho aqui mais pra bochecha, tá? Sem problema nenhum. Isso que eu tô mostrando pra vocês, que é a técnica que eu já ensinei pra vocês há 200 anos atrás, é só a técnica pra o lifting. Mas se você gosta do teu blush aqui na bochechinha, gente, ó, seja feliz com ele aqui, sem problema nenhum. Isso aqui é só uma técnica de lifting para o seu rosto parecer mais assim. Isso vale pro contorno também, apesar de eu não ter feito isso com contorno, mas farei agora, já com o pincel sujo de contorno, de você fazer o mesmo empurrando isso aqui pra cima. É que muitas vezes, gente, quando eu tô fazendo maquiagem com vocês, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de fazer esse esfumado, tá? Eu confesso, por isso que muitas vezes fica com um pouco marcado aqui, com a minha maquiagem que eu já vou tirar logo em seguida, e tipo, a ideia não é ensinar, é só mostrar o tutorial, mas se você, nessa parte aqui da mandíbula, você conseguir fazer, ó, o esfumadinho também bem íngreme, isso também vai te ajudar no lifting, tá? Também gosto de esconder minha papinha com contorno, coisa que eu não fiz aqui, ó. Tô voltando aqui pro contorno, então eu vou... Na verdade, eu não tô fazendo nenhum desenho aqui, eu só tô escondendo a minha papinha, tá? No outro vídeo, os formatos dos contornos, no outro curso que eu dei pra vocês, os formatos dos contornos, eu ensinei pra vocês todos. Aqui, a ideia do contorno é só deixar mais lifting, ó. Deixar o meu rosto mais alongado, dando batidinhas. Eu tô pegando aqui o da Oceane mesmo, ó. Dando batidinhas aqui, descendo aqui pra esconder a papinha. Se você quiser, se você tiver o pescoço gordinho igual o meu, todo mundo jura que eu tenho tireoide, ó. Você pode até fazer 2 risquinhos aqui, ó, em volta do gogó nosso aqui, que eu não sei qual que é o nome, ó. E descer disfarçadamente um pouco ele pro pescoço, principalmente se você for usar blusa decotada, tá? E aqui vamos cuidar aqui do esfumadinho direitinho pra ficar bonitinho, né, gente? E feito isso, e aí, Sandra, eu aplico o iluminador antes ou depois da maquiagem? Porque nos outros cursos eu ensinei pra vocês aplicarem depois, né? Depois do pó, perdão. Antes ou depois do pó. Eu ia falar que tanto faz, mas não é bem assim um tanto faz, entendeu? Mas depende do tipo de iluminador que você vai usar e do efeito que você quer ter. Porque antigamente o iluminador, principalmente na época que eu gravei esse curso de maquiagem pra vocês, o iluminador tava tão em alta, que quanto mais Eduardo ao sol a gente ficava, melhor. Então eu sempre usei o iluminador em pó por cima do pó, que é onde a gente usa tudo pra selar aqui a maquiagem. Certo? Eu sempre fiz isso. Mas como eu já ensinei isso pra vocês no outro curso, então hoje nós vamos fazer o contrário. Dá pra usar o iluminador cremoso? Dá! Eu vou pegar um que eu tenho aqui, ó, que é da Elf. O iluminador, diferentemente de todos os produtos que eu usei, que eu mostrei pra vocês, eu já gosto de aplicar ele com os dedos, principalmente eu vou aplicar cremoso aqui e em pó aqui, tá, gente? Principalmente quando ele for cremoso. Por quê, gente? O iluminador você tem que aplicar um pingo quando ele for cremoso. Eu nem vou aplicar direto no rosto, eu vou aplicar aqui no meu dedo, ó, o iluminador da Elf. Vou dar uma espalhadinha. Então, se você exagerar, vocês estão vendo, ó, que eu só sujei meu dedo de iluminador, ó. E aí, bem na onde você termina o blush, ó, nesse ossinho aqui de cima, basicamente no mesmo lugar, seguindo pra sobrancelha, você vai dando as suas batidinhas com os dedos. Eu tô usando o indicador e a mão esquerda pra tentar não passar na frente, mas eu vou fazer com anelar, que eu acho que eu tenho um pouco mais de firmeza pra fazer isso, sabe? E aí eu vou dando batidinhas com os dedos. Por que com os dedos? Porque se eu fizer com o pincel eu corro o risco de errar mais. Aonde eu errei aqui no blush desse lado. Então com a pontinha do dedo, que o iluminador não tem que ser maior do que essa finurinha. Por que a luz não tá mostrando, gente? Eu vou ter que ficar assim pra luz mostrar, ou então eu vou ter que virar assim, pra vocês verem. Quando você aplica o iluminador, ó, do mesmo jeito que o blush tá, você corre menos risco de errar e atingir áreas que você não quer atingir. Então você pode fazer o mesmo risco, no mesmo sentido do blush, bem em cima do blush, bem em cima desse ossinho aqui,
que é o espaço que vai te sobrar. Às vezes ele até funde um pouquinho com o blush e some um pouquinho com o blush. E aí se você quiser consertar isso, é só você vir com o pincel do blush, ó, e nas beiradinhas fazer aqui a transição. É mais um produto cremoso, seguindo os mesmos princípios do contorno e do blush que eu apliquei anteriormente, tá? Infelizmente, acho que essa câmera aqui não tá mostrando, mas não se preocupem que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só, eu tô reforçando aqui só pra... Eu vou trocando os dedos, vocês estão vendo, ó, que eu aplico o produto com um dedo e espalho com o outro, ó. Que é pra evitar de errar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que do outro lado, diferentemente desse, mas agora acho que tá dando pra ver, né? O iluminador. A diferença é que ele fica com brilho de pele mesmo e fica com menos marcação. Ah, mas eu gosto de iluminador em pó. Calma, gente, eu também. Eu também ainda prefiro o iluminador em pó, embora eu ache o iluminador líquido lindo. Deixa eu pegar um em pó aqui. Eu vou usar o da Hair Beauty, gente, só porque ele é mais brilhante e vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Mas, minha dica de iluminador, quanto mais fino, melhor. Quando você usa iluminador muito grosseiro, gente, ele vai ficar aquela marca aqui. E é isso que a gente não quer. A gente quer leveza, a gente quer naturalidade. Tem um outro detalhe, principalmente para peles maduras. Eu quero um pincel de esfumar limpo. Calma aí, gente. Achei aqui um do Stitch. Principalmente peles maduras. As nossas linhas costumam descer aqui. Vocês estão entendendo? E o iluminador, ele faz o quê? Ele ilumina. Então, se você ficar aplicando muito iluminador, principalmente na parte onde a gente tem linhas, a probabilidade dele aparecer demais na sua pele é muito grande. Muito grande. Então, gente, você tem que tomar cuidado. Tem que ser um produto bem fininho que marque o mínimo das suas texturas. É por isso que eu tô usando esse aqui. Infelizmente, gente, nacional eu não vou ter, pelo menos de mente agora, eu não tenho nenhum que eu me lembre pra indicar pra vocês. Mas as meninas que gravam vídeo usando produtos nacionais, com certeza vão indicar bastante. E aí, gente, seguindo a mesma linha, se as suas linhas de expressão chegar aonde elas terminarem, é onde você vai aplicar o iluminador. Tá? Se você não quiser que ele apareça, ó. Eu até tirei o excesso da mão enquanto eu tava falando com vocês, mas é o mesmo formato que eu fiz com os dedos, só que como eu tô fazendo em pó, 3 batidinhas, vou tirar o excesso aqui na mão, que ele já brilhou, vocês estão vendo? E aí, com o resto que sobrou no pincel, a gente esfuma igualzinho a gente esfumou, ó, sem subir, sem descer, é só pra tirar a marcação. A gente esfuma, a não ser que você queira dar uma misturada nele com o blush, pro blush aparecer mais. Eu, sinceramente, não gosto, gente. Eu, Sandra, isso é uma particularidade minha, eu gosto do blush aparecendo sem ser com brilho, tá? Eu gosto que o iluminador brilhe sozinho. Tanto que eu tô vindo com o mesmo pincel do blush, sem pegar mais produto. E eu não tô aplicando em cima do iluminador. Eu tô aplicando exatamente onde eu apliquei o blush, pra simplesmente sumir com qualquer marcação que o iluminador tenha feito em cima do blush, vocês estão entendendo? Então assim, eu apliquei o iluminador aqui, enquanto tinha produto, agora não tem mais. Eu fiz aqui, ó, 3 pontinhos com pó, bem em cima do blush. Aí depois eu tirei o excesso dele na mão pra limpar o pincel, aí eu fui esfumando as bordinhas dele aqui. E depois eu voltei com o pincel do blush pra dar uma batidinha bem em cima do blush, que é assim que você funde todos os produtos. Temos aqui o contorno, temos aqui o blush, temos aqui o iluminador. E a ideia aqui é que vocês não enxerguem aonde... Vocês têm que enxergar os 3, mas vocês não podem ver aonde começa um e aonde termina outro, tá? Eles têm que se juntar os 3 bonitinho aqui. Gente, esse vídeo está gigante. Eu vou deixar mesmo pra fazer a parte 2, porém eu vou continuar com a gravação aqui até finalizar a maquiagem, o aulão que eu tô dando aqui pra vocês. Dividirei esse vídeo em 2 partes, muito provavelmente esse vídeo eu estarei postando na quarta-feira, né, no dia 20 de dezembro, e a parte 2 eu vou postar na sexta, dia 22, tá bom? Então fiquem ligadinhas aí. Se vocês estão gostando desse aulão, deixa like aí no vídeo, que vocês me ajudam muito na divulgação do canal. Eu estou fazendo isso por vocês, gente, pra me redimir com vocês. E na parte 2 a gente finaliza tudo isso daqui e vem pros olhos também, tá bom? Então deixa like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, que ano que vem vai ter muito mais dicas de maquiagem. E quem sabe, dessa vez eu não vou prometer, mas quem sabe um curso completinho aqui com todas as explicações pra vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito, então ativa aí o sininho das notificações, porque aí vocês vão ser avisados todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu estou todos os dias conversando e batendo papinho com vocês, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição. Um beijãozão
enorme pra vocês e fiquem com Deus.